minha gente, Clotilde comenta no ar, com este cenário inusitado que vocês estão vendo, que são as minhas estantes vazias. Estou me mudando, ou seja, estou mudando a bolha que é esta livraria na qual habito. Eu estou mudando a bolha de lugar. Vocês já sabem disso, porque tudo que eu faço eu coloco na internet, coloco no Facebook e falo aqui que eu sou assim mesmo, descontrolada quando vou falar, falo demais. Nada importante, evidentemente. Quem muito fala, muito erra, já dizia minha mãe. Enfim, vamos lá à falação. Eu estarei me mudando daqui a mais ou menos uma semana. Vou mudar de bairro, vou mudar do bairro de Lagoa Nova, que eu morei durante 9 anos aqui, bairro maravilhoso, adoro este bairro, mas estou mudando para Petrópolis, o bairro onde fica a faculdade que eu estudei, o Hospital das Clínicas, onde eu, durante tanto tempo, subi e desci aquelas ladeiras. Eu já morei em Areia Preta, já morei ali na Pito Martins, carregada de livros pesados, subindo e descendo, todas aquelas ladeiras. Petrópolis é um bairro que eu conheço, é cheio de recordações. Eu vou morar num lugar muito legal, vou ter vizinhos conhecidos, vou morar perto de gente que eu amo. Então eu estou muito satisfeita de me mudar para lá. E uma coisa maravilhosa é que o apartamento é grande e eu vou poder colocar minhas estantes de uma forma civilizada, organizada, sem ser essa enxórdia, essa bagunça que tem aqui, que parece que eu moro dentro de um sebo. Eu tenho 3 estantes e elas estão, a maior parte na sala, tem uma no quarto, outra no corredor. Então agora eu vou poder colocar as estantes, eu estou pensando assim, que eu vou colocar na sala, minha mesa de trabalho, porque a sala, digamos assim, é o aposento principal da casa e a minha atividade principal é o trabalho, então vai casar uma coisa com a outra. Eu vou trabalhar na sala, na minha mesa de trabalho, com minhas estantes principais, as coisas que eu estou trabalhando. Vai ter lugar para o povo sentar. Eu vou poder receber em casa 10 pessoas, que hoje eu não posso, porque não cabe. Aqui, se entrar 2 pessoas, elas ficam sem poder se movimentar, e eu também. Então, acho que vai ser uma novidade boa na minha vida, esta mudança. Vou ter também um quarto, só para botar os livros que não estou usando agora, ou seja, seria uma espécie de uma biblioteca secundária. Ainda vou ter outro quarto, que é o quarto de empregada que eu não uso, para colocar os arquivos, aquelas caixas velhas, aquelas pastas que a gente não pode se livrar dela, porque tem as coisas que a gente precisa quando vai escrever, as coisas que a gente precisa quando vai construir um trabalho, quando vai estudar. Então essas vão ter um arquivo morto. Morto não, não vou colocar morto não, vou colocar um arquivo assim, adormecido. Então vou ter a minha sala de trabalho com minhas estantes preferidas, com livros que eu estou usando naquela hora. Vou ter um aposento que é a minha biblioteca, com outra mesa para escrever, etc. Vou ter um quarto de hóspede para hospedar sobrinhos queridos e sobrinhos e sobrinhas maravilhosos. Quando quiserem vir, já tem quarto. Vou ter um quarto grande, uma suíte grande, que a que eu tenho é pequena agora. Uma cozinha do tamanho do mundo, que eu não sei onde eu que não vivo cozinhando, eu saio muito para comer fora, não sei se vou dar, digamos assim, gasto para aquela cozinha toda. Enfim, estou feliz no meu novo e grande apartamento, diferente desse aqui. E mais feliz ainda por causa dos meus livros, que vão ficar bem dignamente acomodados, que agora estão todos amontoados. Essas estantes que vocês veem aqui, muitas delas tinham 2 fileiras de livros, uma por trás da outra. Então eu ficava louca quando eu queria um livro. Onde os livros estão agora, já que não estão nas estantes? Nas caixas, estão vendo? Estão vendo as caixas aqui? Estante 10, estante 9, estante... Eu numerei as estantes todas. Arrumei os livros, caixa por caixa. Tudo etiquetado, para eu saber tudo onde está. Já pensou se querer um livro e não saber, ter que abrir? São quase 60 caixas. Ter que abrir 60 caixas para descobrir onde está o livro. Não passarei por isso. Porque como eu sei nas estantes
onde está cada livro, é só eu olhar qual é a caixa, qual é a estante e procurar o meu livro ali dentro. Por essas caixas, eu tenho outras caixas de bagulhos e de troços e de enfeites e de estatuetas e de aquele nome A4. Cheias de troços. Rapaz, estou me transformando numa velha acumuladora. Impossível, impossível. Darei muito trabalho àqueles que estiverem aqui quando eu me transportar para o meu planeta de origem, que não sei qual é. Eu acho que tem uma vida interplanetária me esperando aí em algum lugar. Então, eu não me lembro, eu realmente sou muito retardada, eu não me lembro se eu já vim aqui depois do curso do clube de leitura, mas se não vim, eu estou muito satisfeita com o meu clube, é uma das coisas que eu estou gostando mais de fazer ultimamente, é o clube de leitura que se reúne toda primeira sexta-feira do mês, com algumas edições extra, como vai ter uma agora, na sexta-feira, acho que é dia 27, mas isso aí eu avisarei no próximo vídeo. Livros de hoje. Os livros estão tudo dentro da caixa. Dentro das caixas. Eu só deixei fora os livros da faculdade, que estão ali, tem aí uns 10, 15 livros. Aí os livros que eu estou estudando nesta semana, porque ainda vou sobreviver e vou fazer minhas coisas até o dia de me mudar. Bem, esses livros, só fui olhar e vou procurar um livro aqui para falar no vídeo. Só encontrei livro de história. Aí eu me lembrei, daí eu escolhi os livros aqui, que são interessantes, vou explicar por quê. São 2 livros sobre a história da América do Brasil colonial, da América Portuguesa, como é corretamente chamado. No período colonial nós tínhamos a América Espanhola, a parte toda colonizada pela Espanha, e a América Portuguesa, que incluía o Brasil, que era a parte colonizada pelos portugueses. Então tem esse sujeito aqui chamado Rocha Pita, que é um dos historiadores deste período. Estão vendo aí o livro? Este livro é um livro... Cadê meu óculos? É um livro que foi editado, foi publicado pela primeira vez, acho que em 1730. É um livro ele é um dos historiadores da colônia. Então é importante a leitura dele. Eu comprei, dei uma folheada. É meio chato por conta da narração. Que ele narra os grandes fatos heróicos ano a ano e vai narrando aquelas coisas. Ele é muito cristão, ele é muito decente, ele odeia os calvinistas e os protestantes, chama Lutero de demônio, é muito engraçado, mas tudo dentro do espírito daquela época, não é? Inclusive porque nessa época o Brasil estava, na época da publicação, o Brasil estava sob domínio da Espanha. Então, eu vou só ler o começo para vocês verem a diferença deste para o livro que eu vou mostrar daqui um pedaço. Ele começa naquele tom grandioso. Do novo mundo, tantos séculos escondidos e de tantos sábios caluniado, onde não chegaram Anum com suas navegações, Hércules líbico com suas colunas, nem Hércules tebano com as suas empresas, é a melhor porção o Brasil. Vastíssima região, felicíssimo terreno, em cuja superfície tudo são frutos, em cujo centro tudo são tesouros, em cujas montanhas e costas tudo são aromas, tributando os seus campos o mais útil alimento, as suas minas o mais fino ouro, os seus troncos o mais suave bálsamo, os seus mares o âmbar mais seleto. Admirável país, a todas as luzes rico, onde prodigamente profusa a natureza se desentranha nas férteis produções. Gente, estão vendo o tom grandiloquente, o tom épico, é como se o Brasil fosse uma aventura, uma epopeia a ser desenvolvida. Eu gostei desse tom, embora eu ache que tem que ser lido aos poucos, porque você fica cansado, fica oprimido no meio dessa grandiloquência toda.
É um livro que tem aqui suas 450 páginas. E o mais interessante deste livro é que é uma edição do Senado Federal. Uma edição muito bem cuidada. E que na editora, no Senado Federal, gráfica ou editora, não sei, você encontra esse e muitos livros sobre história do Brasil, sobre história colonial e sobre vários outros assuntos, todos tendo a ver com a história. Muitos livros sobre o Rio Grande do Norte também. Aí eu queria mostrar outro livro sobre o mesmo tema, escrito na mesma época, mas de uma forma diferente, que é Cultura e Opulência no Brasil, por suas drogas e minas. Drogas no sentido, evidentemente, de substâncias, né? De André João Antonil. Esse é o famoso, o povo chamou o livro de Antonil. É um jesuíta. E ele também passou um tempo aqui e ele também escreveu sobre o Brasil. E eu vou ler também, e também da mesma gráfica do Senado, que depois eu vou falar mais alguma coisa. Este livro de Antonil foi publicado em 1711. Né? Ele é um jesuíta italiano, viveu aqui no Brasil, e ele relata o trabalho dos engenhos, ele relata outro tipo de coisa. Em lugar dessa coisa grandiloquente do Rocha Pita, dos grandes feitos dos grandes homens, o Antonil parece que gosta dos processos de trabalho. Olha só como ele diz. Eu acho muito bonitinho. Quem chamou as oficinas em que se fabrica o açúcar engenhos, acertou verdadeiramente no nome. Porque quem quer que as vê e considera com a reflexão que merece, é obrigado a confessar que são um dos principais partos e invenções do engenho humano, o qual, como pequena porção do divino, sempre se mostra, no seu modo de obrar, admirável. Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, vulgarmente chamado engenhocas. Os reais ganharam esse apelido por terem todas as partes de que se compõem e todas as oficinas perfeitas, cheias de grande número de escravos, com muitos canaviais próprios e outros obrigados à moenda, e principalmente por terem a realeza de moerem com água, a diferença de outros que moem com cavalos e bois e são menos providos e aparelhados, ou pelo menos com menor perfeição e largueza das oficinas necessárias e com pouco número de escravos, para fazerem, como dizem, o engenho moente e corrente. Ele descreve de uma forma mais coloquial, de uma forma mais próxima de nós, leitores modernos, que nos desacostumamos dessas opulências da linguagem aqui do nosso amigo Rocha Pita. Esses livros da gráfica do Senado, geralmente são assim. Tem essas capas amarelas. Eu tenho bastante. E sabe por quê? Porque são baratos. O livro desse custa R$ 9,90. Novinho em folha. E o frete é grátis. Você compra os livros, paga uma guia como se fosse um boleto e aguarda em sua residência e eles entregam os livros. Então eu tenho um monte de livros da gráfica do Senado e vou completar minha coleção de livros sobre o Brasil, sobre livros interessantes. São muitos. Agora, mais livros de história. Então, eu recomendo aquele leitor que tem pouco dinheiro, né? R$ 9,90 ele compra um livro desse, rapaz. Olha só que beleza, que opulência. Então, não é desculpa para não ler. Eu queria, então, deixar vocês aqui. Vou logo posicionar aqui o mouse no objeto de desligar, dizer a você que todas esses livros que não estavam aqui dormem sossegadinhos dentro das suas caixas, e apesar de eu ter contratado uma empresa de mudança daquela top de linha, eu mesmo embalo todos os meus livros com a ajuda da minha fiel escudeira Eliene, porque eu já estou velha demais, eu não aguento mais esse peso de carregar, de empacotar. Então ela vem para me ajudar a empacotar os livros, todos têm uma etiqueta, e as caixas que não tem livro, que tem objetos, também são numeradas, caixa 1, 2, 3, 4, 5, e obedecem, estão aqui, olha.
Vou mostrar. Chega, a lente é aqui. Olha o protocolo, dizendo o que é que tem em cada caixa. Minha filha, tudo aqui é organizado. Então, eu espero, não sei se próximo vídeo já estarei no apartamento novo, mas quando estiver lá, a bolha reconstituída, dignamente, com seus livros colocados nos seus lugares, vou ter parede suficiente para publicar para pendurar meus quadros, que aqui os quadros vivem tudo imprensados ou escorados nos cantos das paredes, porque as paredes são ocupadas por estantes. Então, eu acho que vou ser feliz nesse meu novo lugar. Beijo grande para todo mundo. Eu volto.